Olá, pessoal, tudo bem? Patrícia Bringel aqui, jornalista, e com muito carinho começo mais um Toma Cuidado, nosso quadro de saúde do Bom Dia Kids, com o patrocínio da Unimed Goiânia. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante que interessa a muitas famílias e a muitas crianças também, que é a alimentação e a nutrição saudável na infância. E para isso eu já começo apresentando o nosso time de hoje, com muito carinho, recebo aqui no estúdio a doutora Lourença Obeide, que é pediatra e nutróloga. Olá, tudo bem, Olá, boa doutora? tarde, Patrícia. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Giovanni. A todos que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui e poder conversar um pouco sobre esse tema tão importante que é a obesidade infantil. E já apresentou aí nossos repórteres mirins, né? Com muito prazer eu recebo aqui o Giovanni Rodrigues. Tudo bem, Giovanni? Tudo bem, eu sou Giovanni Micaele Rodrigues Clis, pode me chamar de Giovanni Rodrigues. Uhum. Eh, eu tô muito prazer em estar aqui com vocês, e é isso. E vamos falar. E junto o meu filhote aqui também. Sempre uma honra dividir bancada com você, Eduardo Bringel. Tudo bem? Tô ótimo. Vamos falar muito sobre alimentação, sobre comidinhas? Vamos, claro. Então vamos lá. Bom, e já a nossa primeira pergunta aqui, direcionada à doutora Lourença, eu já queria saber, doutora, o que mais preocupa nessa fase da infância, né? A gente tem dados aí até alarmantes sobre a obesidade. E o que é mais preocupante realmente quando a gente fala dessa alimentação aí na primeira também e posteriormente, né, na infância toda? Nós estamos vivendo um período em que a obesidade infantil, ela cresceu muito, ela vem crescendo muito, principalmente nesse período de muitas atribulações em que os pais têm que sair para trabalhar, não tem tempo, as crianças não têm uma alimentação saudável, elas não têm tempo de praticar atividade física, ou às vezes o tempo que tem, às vezes está no celular. Tudo isso prejudica e leva ao descontrole do peso, levando tanto faz para uma obesidade quanto para uma desnutrição. E a obesidade também é um tipo de desnutrição. Como assim? A obesidade também é um É, tipo de é isso desnutrição? aí. É bem polêmico Existe isso. um tipo de desnutrição que a gente fala que é a desnutrição calórica, que é a desnutrição proteica. Então, às vezes, você vê aquelas crianças gordinhas que você olha, não, mas ela é gordinha. Só que Você está vai faltando ver, nutriente. tá faltando proteína. Ela só come carboidrato. Aí ela fica bochechudinha, barrigudinha, cheinha, mas na verdade ela tá inchadinha. E aí, se você pega essa criança e dá só arroz com feijão para ela corrige rapidinho. Coloca ela para praticar uma atividade física. Ou seja, ela teve uma desnutrição e às vezes não é nem por falta de recursos financeiros, Patrícia. Às Aham. vezes é por descuido. Seletividade, às vezes Às por vezes descuido. eu levo mais para descuido, até mesmo familiar, que Aham. deixa a criança optar e escolher o que vai se alimentar. E a Uhum. criança, as escolhas dela, às vezes, não são tão boas. Por isso que é importante a mãe, o pai, a família estar presente para estar orientando e administrando essa alimentação. Porque se você deixar por conta da criança, É problema. certeza vai dar problema. É por quê? Por quê? Assim, o que é mais difícil na alimentação, Giovanni, no seu caso? No meu caso, o que é mais difícil na alimentação é quando você não gosta de uma comida, mas é forçada para comer para sobreviver. Aham. Como por exemplo o quê? Eu não gosto de abóbora. Não gosta? Não gosto de Gosto de abóbora. abóbora. E abóbora é gostoso, né? Gostoso, e Mas tem tem que maneiras. Às vezes tem umas maneiras, assim, de você tentar fazer de uma outra maneira, que você aprenda também a fazer receitas com abóbora e vai experimentando. Você acredita que a gente, às vezes, vamos dizer que a gente não gosta de comer folhas? Aí você É. fala assim: "Eu odeio folha". Aí você faz um compromisso: "Esse mês eu vou aprender a comer alface". Aí você começa, um pedacinho de alface no prato, todos os dias. Aí você fala assim: "Essa daqui eu vou comer, porque eu me propus a aprender a comer alface, porque o alface vai fazer bem para mim, para minha vida". Lá tem os nutrientes, tem as vitaminas, tem os minerais, então eu vou aprender a comer. Aí esse mês você vai aprender a comer alface, entendeu? Começa aos pouquinhos, quando você vê, um dia você está comendo alface, entendeu? E para isso serve tudo e qualquer tipo de alimento que você não gosta. Ah,
tem algumas comidas que não são tão saudáveis pra gente, como salgadinhos, batatas. Nossa, Eles são mesmos tão ruins pra gente? eles não são tão bons mesmo. O ideal a criança mesmo é ela ter uma alimentação, pelo menos fazer 3 refeições de maneira correta. Pelo menos 3. O ideal são 5, mas pelo menos 3. Pela manhã, come. Pois são Comer. boas, doutora, fica à vontade. Inclusive, também faz parte, né, a hidratação, né? Tomar muita água, se hidratar muito. esse Sim, calor que a sem gente vive, dúvida. né? Então, é importante, pela manhã você come uma proteína, um ovo, mas o almoço e o jantar é extremamente importante. Arroz, feijão, carne, salada. A gente costuma muito, É o na hora básico do que dá jantar, certo, né? é o básico, na hora do jantar de substituir por lanche. Criança não tem que lanchar, criança tem que jantar. E a criança janta em torno de 7 da noite, porque às 9 da noite ela tem que estar na cama. E ela é obrigada a dormir pelo menos umas 9 horas por noite. Ah, por quê? É o horário que você cresce. Olha só. Entendeu? É o horário que libera o hormônio do crescimento. Mas pra crescer, você precisa de muita energia, porque enquanto você tá dormindo, o seu corpo fica ativo. Então, uma pergunta é que, enquanto seu corpo tá ativo, está usando os nutrientes da comida que você comeu anteriormente? Isso, importante. Por isso você tem que comer a proteína, principalmente a proteína. A proteína, ela constrói o seu crescimento, ela constrói o seu músculo, ela constrói a sua imunidade, ela faz com que você não adoeça. Então, por isso que é importante você tomar um café da manhã bem tomado, almoçar direitinho, jantar, não substituir por lanche, jantar direitinho, entendeu? Entendi. E nos lanches, as frutas, que são as vitaminas. Muitas frutas você gosta, né, Eduardo? Sim. Você gosta? Eu tenho uma pergunta. Fale. Para tipos de comidas diferentes, há um lugar no estômago diferente Para organizar, para Sim. armazenar? para pegar os nutrientes, as vitaminas e tudo e depois sair o resto pelo Intestino. sim. A partir do momento que você mastiga, você começa com a digestão dos alimentos. Tá? A partir da produção da saliva, a digestão começa. Aí vai para o esôfago empurra, chega no estômago, tem o ácido que digere ali os alimentos e vai fazendo a separação. Chega no intestino delgado, vai haver a separação. Aí o que é proteína vai para o lado da proteína, o que é o carboidrato, massa, de uma maneira geral, vai para o lado do carboidrato, que é gordura, vai para o outro lado. Entendeu? Então, tem toda uma separação, tem toda uma metabolização desses alimentos que você consome, até chegar no E aí, intestino. que não tem esse equilíbrio alimentar, vai ficar desfalcado. mesmo. Fica. Eu tenho uma pergunta. Para digestar as comidas, é obrigatório mastigar? Sempre. Vou falar uma coisa para você. Existem trabalhos que falam que você tem que mastigar 30 vezes o alimento antes de engolir. A gente fica naquela média de 20 a 30 vezes. Mastigar para formar papo. Quando você mastiga, você já está fazendo o processo digestório do alimento. Então é bem importante nessa mastigação. E outra, é concentrar, né? Lá em casa é uma briga muito grande com comer assistindo televisão ou fazendo alguma coisa. Queria até te ouvir, doutora, sobre isso. É um mal danado, né? A hora de alimentação, a hora das refeições é o horário que, se pudesse, a família toda reunir para pelo menos almoçar e jantar, todos com a mesa posta, né? Em que tenha, a gente está falando de uma família normal, tudo, em que você tenha acesso às saladas, aos legumes, à proteína, ao carboidrato. Proteína, eu vou falar, é carne, as carnes de uma maneira geral, né? Os carboidratos que a gente fala, mas é o arroz, as coisas que a gente faz, que é o arroz, feijão e tudo mais. Então, é extremamente importante você ter essa concentração. Você está se alimentando. Se você está na televisão, você está comendo, você não sabe nem o que você está comendo. Não tá Você nem não sentindo está nem saboreando. sabor, nada. E também, se você está no celular, isso aqui também é proibido de ir para a mesa, né? Isso aqui, ó, tem que ficar bem distante. Bem longe. Então, não é bom, não. Na hora da refeição, é a hora da refeição, é a hora da gente tá se alimentando bem, tá sabendo o que é que está se alimentando, tá conhecendo os sabores das coisas e não ficar
prestando atenção em outras coisas que não sejam o alimento. E criança às vezes fala assim, não gosto disso. E aí a mãe desiste daquilo e ele passa a vida inteira sem comer o alimento, né? Tem alguma estratégia para tentar aumentar esse repertório, né, de comidas? O Eduardo, ele tende a falar muito, não gosto e não gosto, E não né? experimenta. Faz isso que eu acabei de falar. Não gosta. Tá bom, você não gosta disso. O que é que você não gosta? Principalmente doce, bolo Ótimo. ou essas Você não gosta de coisas. doce? Nada. Perfeito. Sem Sem problemas. problema. É isso. Sem problema. Se você não gostar de doce, esses salgadinhos, refrigerante, não vai fazer falta. Nada. Não vai fazer falta. Tá? Agora você tem que saber comer os legumes, as frutas, de uma maneira geral. A fruta nem precisa falar pra mim. Você come tudo. Geral. Rato, Folhas. prato. Folhas, alface é detonado. Eu também gosto de alface. Cenoura, eu Folha. pego a cenoura, lavo ela, Você descasco. come ela crua. E aí, Perfeito. Rica em vitamina A, melhora a visão, melhora a pele. Arroz, por exemplo, ele não gosta. Ele já não gosta. Arroz, Não, não gosta. mas eu como feijão como um prato de feijão extremamente todos os bom. dias. 2 por dia. Feijão é uma proteína de origem vegetal. Tanto que pessoas que não comem carne, a gente sempre tenta colocar essa substituição que vem. É o feijão, a lentilha, o grão de bico, a soja, né? Para pessoas que não comem carne. Mas eu geralmente oriento que crianças até 18 anos seria bom, que é o período de crescimento, Comer carne comer mesmo. carne. Depois, sim, se quiser optar em parar, tá? Aí Aham. sim, mas até 18 anos, que é a fase de crescimento, e a melhor proteína que tem, né? É de origem animal. Aham. Ovo também é uma estratégia, mas ele não come ovo. Então tem algumas coisas. Experimenta comer. Vai aos pouquinhos. E é tão gostoso um ovo. Você come, Giovanni? Como? É maravilhoso. Eu gosto de comer, mas eu como assim, raramente. Eu como só no café de manhã, aqui em casa, 3 dias. Mexido, né? É mexido. Você não gosta nem de omelete? Aquele omeletinho? Eu não gosto de que- omelete. Não, Omelete eu não gosto. gosto. E o que dá mais energia em questão de alimentação para brincar, para ter mesmo essa disposição? Que a gente vê, às vezes, crianças cansadas, desanimadas. Será que está faltando aí? Antes de mais nada, uma criança que está cansada, desanimada, você vê que ela não está bem, tem que levá-la no pediatra. Por quê? Lá ele vai fazer todos os exames, vai examinar, vai ver se essa criança não está com anemia, se não está com deficiência de vitamina, se está com a carteira vacinal em dia, se está tomando vermífugo. Aqui é comum, eu não sei se lá onde ele mora, mas aqui a criança tem que tomar vermífugo a cada 6 meses, porque o parasita, de uma maneira geral, ele dá desânimo, a criança às vezes perde peso, fica com preguiça mental. Pra digestar, Digerir. digerir. É porque o Giovanni, Tá? só E usa explicando, digestar. ele mora muito na Nova Zelândia, né, Giovanni? E lá usa isso, mas mais Digest. comum é digerir, né? Eu digero. Pra Pra digerir. digerir. Pra Isso. digerir as vitaminas sem precisar de comer as vitaminas faz mal. Você fala tomar as vitaminas ou comer? Tomar as vitaminas sem precisar tomar. Se você não precisa da vitamina, se você se alimenta bem para um corpo normal, tá? Um corpo normal em que você não gaste muita energia, as vitaminas que você consome nas frutas, nas folhas, de uma maneira geral, na carne, dos alimentos de uma maneira geral, eles são suficientes para manter você bem. Agora, quando você já pratica, por exemplo, pratica um esporte em que você já exige mais do seu organismo, aí você tem que fazer esses complementos vitamínicos. Entendi. É porque às vezes você vê gente tomando sem necessidade, porque É. tanto de suplemento, tanto de vitamina, né? Eu tenho um amigo, na verdade, eu tomo ômega 3 pra eu ficar, tipo, melhor, muitas vezes. Você já faz uso do ômega 3 e você não come peixe? Eu como. Quantas vezes na semana? É importante. Na verdade, a gente não come muito peixe na semana,
Mas, tipo, cada 2 semanas vai ter um peixe lá em casa que eu vou ficar comer. O ideal, Patrícia, na alimentação das crianças, a gente tentar colocar o peixe. Pelo menos uma vez por semana, que é fonte rica em ômega. Em ômega. E é importante. Aham. Às vezes, se você come só o peixe, talvez não precise de suplementar. Ele falou que ele está suplementando com ômega 3. A gente faz muito isso em casos de pacientes até pacientes pediátricos mesmo, com colesterol alto, em que o colesterol ruim está mais alto, o colesterol bom está mais baixo. Aham. Aí, às vezes, a gente está vendo que só o peixe não é o suficiente. O peixe ou o azeite, Precisa então dar uma aí completada. precisa da suplementação. Entendeu? E eu queria saber o seguinte, às vezes, ansiedade, excesso de tela, noites mal dormidas, a questão do sono, pode tudo isso interferir no apetite da criança? Interfere. Interfere, né? Interfere no apetite, interfere no dia a dia, interfere na escola, na capacidade de concentração, interfere tudo, de uma maneira geral. Faz a criança ficar ainda mais estressada. Se ela está ansiosa, ela fica mais ansiosa, porque você imagina, o cérebro não consegue relaxar, não Uhum. consegue descansar. E para ele descansar, principalmente criança, são de 8 a 9 horas de sono. Então, se a criança vai acordar às 6 horas da manhã, 9 horas da noite tem que estar dormindo, sem televisão, sem tela, com as luzes todas apagadas. Por quê? Porque é o período em que há liberação do hormônio do crescimento. E o hormônio do crescimento, ele só é liberado se tiver tudo no escuro. E Olha a só. criança dormindo. Entendeu? Então, sem televisão, sem celular, sem nada. Entendeu? Tá? Então, a noite tem que ser bem dormida. Eu tenho uma dúvida. Diga. Que tipo de alimento dispõe mais a criança por dia? Tipo, por dar mais energia e os que dão menos energia? E se eu falar para você que se você fizer uma alimentação normal, você vai ter energia? O que é alimentação normal? Você tomar leite, comer queijo, comer feijão, comer carne, comer folhas, comer salada, almoçar e jantar direitinho, fazer os lanches direitinho, comer as frutas. Então, se você mantiver uma alimentação saudável no dia a dia, você vai ter energia para o seu dia. Porque você não tem nenhuma doença. Isto se você não tiver nenhuma doença, nenhuma patologia. Se você tiver algum problema, aí não, aí tem que tratar a patologia que você tem para você voltar a ser uma criança normal. Uma criança que possa brincar, que possa estudar, que possa pensar. Tá certo? Eu tenho uma pergunta. O que faz as pessoas e as crianças ficarem obesas, acima do peso? Aí você chegou. Boa pergunta. Olha lá, esse é o nosso tema, tá? Então, o que é a obesidade infantil? Na criança. A criança é o seguinte, a gente tem o peso ideal para a criança. E como é que a gente diagnostica? Não, essa criança está obesa. Quando a gente pega essa criança, o peso dessa criança, e compara com as outras crianças que tenham a mesma idade e o mesmo sexo, que é essa tabela aqui. Então, se ela sai dessa tabela aqui, aí a gente diagnostica que é uma criança que está obesa. Quer dizer, o adulto, a gente usa lá o IMC, não é isso? O índice de massa corporal. Para a criança funciona diferente. É esse tipo de gráfico aqui que você seria aqui. coloca Isso. peso e altura. Peso e altura. Porque qual é a diferença? Quando você usa o IMC para o adulto, é peso sobre a altura ao quadrado. O adulto, ele não vai ter mais essa variedade. Não vai mais variar a altura. O crescimento. Acabou, Aham. né? Agora, a criança, não. Na verdade, a criança, ela sempre vai crescer. Eu não fico muito estressada com criança obesa. Olha o que eu vou falar. Eu não fico muito estressada com criança obesa. Desde que ela não tenha nenhuma doença, desde que ela não tenha uma patologia base que faça ela ficar obesa. Diabetes. Não, Alguma doença? Tipo assim, existe umas síndromes, síndrome Prader-Willi, crianças com hipotiroidismo, Tá. entendeu? Então, elas têm essas crianças, elas são doentes e o metabolismo delas é desacelerado, tá? Então, elas têm uma patologia, tá? Mas eu tô falando de uma criança saudável, tá? Em que eu sei que
ela está engordando porque existe um erro alimentar, um erro ali na família, Que pode ser corrigido. que pode e ser corrigido. revertido. Ela não está praticando atividade física de uma maneira correta. Importante. É importante toda criança tirar 1 hora por dia para suar. Sabe o que é suar? Suar, entendeu? Suando, ela está metabolizando e ela está queimando o excesso de energia que ela consumiu. Pode ser brincando, pode ser Brincando. correndo, pode ser fazendo Sentado esporte. não, porque sentado ninguém sua. É. Aí você fala, não, mas eu moro em apartamento, o que eu faço? Vamos pular corda. Não consegue fazer nada, vamos pular corda. Ah, e quantos pulos eu posso dar? Dá 100 pulos. 100 pulos todos os dias. Vai emagrecer, vai crescer, vai ficar saudável, Eu tenho entendeu? uma dúvida. Para a saúde das crianças, qual a mais recomendada combinação de comidas? Essa sua pergunta é muito boa, tá? Extremamente importante. A criança consumir carne, proteína de uma maneira geral. O que é a proteína? Ovos, carne de frango, carne de peixe, carne de vaca, queijos, leites, né? A gente está muito naquela coisa do queijo e do leite, às vezes as crianças elas têm intolerância à lactose e tudo Aham. mais, tal, mas a grande maioria não tem. Mas é muito importante consumir isso. Aí você vai dizer assim, não, mas e aí, tudo bem? Só tem que isso aqui é para você crescer, para você ser saudável em termos de ganho de músculo, ganho para melhorar a imunidade, produção de sangue, etc. e tal. Aí você precisa de energia. Só tem que a sua energia, você não vai tirar de carne. Você vai tirar aí sim, entre os carboidratos. Aí você, opa! Então eu posso comer doce? Não. O carboidrato que eu falo mais são aqueles carboidratos mais complexos. O pão. Entendeu? O pão, se puder ser um pão integral, entendeu? Usando mais a aveia, as coisas, as massas mais integrais. Aí você me olhou com uma cara e falou, nossa, então a minha vida todinha eu vou comer isso. Não. Às vezes você pode comer o pão normal, não tem problema. Coloca o pão, coloca o ovo dentro do pão e pronto. Mas você tem que me prometer que você vai praticar atividade física. Eu tenho uma pergunta. Eu Entendeu? pratico muito. Perfeito. Se você pratica atividade física, você é praticamente liberado para comer o que você gosta. Opa, vou sair daqui e vou no McDonald's. Não. Não pode. Fast food no geral, para criança não é legal, Não, né? aí você vai dizer, mas nunca eu vou. Vai um dia do aniversário, às vezes de um amigo que tem, etc. Então, aí você vai. Uma exceção, lógico. né? É uma Não exceção. como uma rotina, não né? uma rotina. Então, Eu tenho uma dúvida. Para a saúde, qual que é a melhor bebida, a mais saudável bebida para tomar sem ser a água? você falou um fator importante, eu não posso esquecer da água. Bebidas de uma maneira geral que a gente fala, aí, assim, como é que você... O leite é muito bom. Leite é bom. O leite, ele é proteína, né? Então, ele ajuda demais. Os sucos. A gente não recomenda... Atualmente, não recomenda-se mais suco de frutas, né? A gente fala mais para comer as frutas, né? Aham. Mas os sucos são bons, entendeu? Não os de caixinha, né? Porque aqueles de caixinha Os lá, sucos naturais, né? Melhores naturais. menos A minha açúcar. mãe, ela pega as frutas, ela coloca num grinder, ela coloca lá, e depois ela mistura com outras frutas e faz um suco integral. Perfeito. Eu adoro isso. Faço muito. Com cenoura, com Tudo, outras cenoura, coisas, faz um suco bem encorpado daqueles, né? Mamão, Gostoso, geladinho. Faz muito Mamão, morango, cenoura. Às vezes coloca uma folha de couve junto, vocês nem vão perceber que tem couve lá dentro, né? Eu coloco um abacaxi para bater tudo, entendeu? Aham. Então, por exemplo, a criança não gosta de comer folha. Cozinha no feijão. Não vai saber, não precisa nem comer, Sim. né? Tem muita Cozinha, estratégia hoje, né? Para fazer para a isso, criança comer naturalmente, Come sem naturalmente. sofrer. Ela gosta de arroz. Usa água, cozinha os legumes numa água e usa a água para fazer o arroz. Aham. Entendeu? Usa água para fazer outras coisas. Então, essa mistura do suco é legal, que ali você pode introduzir todo tipo de fruta. Às vezes a criança nem goste tanto. Agora, doce, o Eduardo não come de jeito nenhum, deixa assim que tá ótimo. Tá ótimo. Deu Por exemplo, vontade de... preservar os dentes, entendeu? É. E é uma coisa assim que você não vai gastar calorias com isso. Da última vez que ele ganhou doce, se eu queria tacar na lata de lixo.
Mesmo? Eu raramente. Radical. Ele é bem radical. Eu Ele não gosta nem de raramente cheiro, doutora. Nem de cheiro. Eu ia pegar meu taco Você de gosta A de gente doce? não vai forçar isso, Não, Patrícia. não. Tem. E é que mesma coisa que refrigerante. Precisa, É, precisa. refrigerante também não toma. Aí não Você gosta de vez em quando um docinho, Giovanni? Eu raramente tomo, tipo, nos aniversários, eu guardo os doces até eu der vontade, assim, quando já comi coisas saudáveis, tipo frutas e verduras, e depois vou lá e como um docinho, um pedacinho só. Isso não vai ter problema. O problema é você pegar todos os dias, você comer doce, 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 e acabar substituindo refeições que não eram para você deixar passar. Por Parece exemplo, que comer doce. O paladar, Nada, ele fica pedindo aquilo, Fica. né? Quanto mais Quanto mais come, doce, aí parece que mais- pede mais doce. mais doce, cada vez vai ficando mais doce. Você experimenta tomar um suco, você coloca um pouquinho de açúcar. Aham. Da outra, aí você vai, depois você vai querer colocar um pouquinho mais de açúcar e vai quando vê, tá muito doce, né? E isso acaba gerando muita, como é que fala? Muitas calorias, Sim. muitas calorias. E aí é difícil, mesmo com o esporte, você. É. Eu queria só retornar nisso aqui um minutinho, porque esse gráfico, geralmente, naquele cartão de vacinas, tem esse gráfico. Tem esse né? gráfico. Então, as mães podem, inclusive. E tem essa fazer- tabela. Tem exatamente É, essa tabela. Tem essa tabela. É fazer esse acompanhamento por esse gráfico, né? O Giovanni trouxe aqui que ele tá com 32 Então vamos ver aqui. quilos e meio, O Giovanni tem quantos anos? 10 anos. O Giovanni tá aqui. Tá aqui. Ele tem 10 anos, tá bem 10 aqui. Ó. anos, já olha aí 10 anos. aqui. Aí ele tem que estar entre esses dois verdinhos para estar normal no peso. Aham. E tá? Aí ele pesou quantos quilos? 10 anos. Então ele tá com 30. Aqui que tá 32, 32 Patrícia. quilos e Emenda junta com os 10 anos. 32 com os 10 aqui. Tá bem, tá Tá bem bem. aqui. Vamos ver se o crescimento dele tá bom. 10 anos. Você mediu quanto? 1,45, 1,43. É. 1,43. Onde tá Tá 1,43? aqui, ó. Tá ok. Tá ok. Então ele tá tá bem normal. O que seria caracterizado aqui uma obesidade infantil? Por exemplo, uma criança, aqui é um gráfico de menino, tá? É de menino, gente. Tem de menino e de menina. de menino. É importante olhar. Esse é de menino. Eu tenho uma dúvida. De- Se você, em vez de ser obeso, e se você tiver menos peso do que o normal? Você tá desnutrido. Desnutrido. Tá desnutrido. Também. Como é que a gente vai saber? Em cima desse gráfico aqui. Ele dá tudo para você. Voltando aqui, ó. Uma criança aqui, um menino da sua idade, 10 anos, que não é o Giovanni. Aqui é o peso. E ele vai estar pesando 84. Não, vamos colocar aqui. 72 quilos. De 10 anos. Aqui, vamos dizer que ele está pesando aqui 60 quilos. 60 quilos. Tá vendo aham. aqui, Patrícia? Aham. 10 anos, 60 quilos. 60 quilos. Aí ele vai dar aqui acima do percentil. Esse percentil que a gente fala é o percentil 97. Aham. Então, ele é uma criança de 10 anos que vai estar acima do percentil, ele é considerado obeso. Certo? Aham. Não tá certo. Não? Porque aí você tem que olhar a a estatura estatura dele. dele. Se Aham. ele tiver acima do percentil 97 em peso e ele continuar aqui e em altura, ele tiver acima do percentil 97, ele é uma criança grande. Ele não é obeso. Obesa. Ele não é Então. obeso. Então, se a estatura dele tiver aqui Agora você. Aham. e aí ele tiver aqui, Aí, sim, é obeso. por isso que é importante esse gráfico. E ele nos ajuda até em crianças até 18 anos de idade, porque os meninos crescem, às vezes até Tem aquela 18, fase do estirão aí, né, que a gente às fala vezes vai dar até uns... popularmente. Menino, às vezes, cresce até 20 anos. Entendi. Entendeu? Agora, uma alimentação, quando ela é balanceada desde criança, isso tende a acompanhar ela toda a vida adulta, né? Essa formação alimentar, nutricional, quando você veja uma criança consciente do que pode, do que não pode, isso acompanha para a vida adulta, e essa criança às vezes nunca vai ter problema com peso, né? E faz a gente sofrer tanto. E é assim, a criança, né, quando ela nasce, aí vem aquela parte, o pediatra incentiva que a mãe amamente nos primeiros 6 meses e depois começa a introduzir os alimentos até 2 anos, introdução dos alimentos normais. A gente preconiza até 3, 4 anos de idade não introduzir doce, nem nada dessas coisas ruins para a criança. Se puder segurar, melhor. Eu ainda falo que 5 anos até melhor, e se puder segurar mais tempo, melhor, né? Mas
Quando a gente orienta a mãe, ó, mãe, vamos introduzir as frutas, depois vamos introduzir os legumes, vamos introduzir a carne. Você está criando uma memória. Você vai dizer, não, mas e aí ele chegou nos 6, 7 anos, ele não quis mais comer. Não preocupa, não. Mas ele Você criou já uma tem uma memória. Entendi. É a mesma coisa da atividade física. Aham. Quando você coloca a criança para praticar atividade física desde criança, também está criando uma memória. Memória muscular que a criança vai acompanhar ali pro Aí pro resto da você vida. plantou aquilo ali na Plantou cabeça. É uma uma semente. sementinha. Já foi. É. Então, essa primeira infância, ela é determinante, né? De 0 a 6 anos. Extremamente. Toda a introdução alimentar e tudo mais. Eduardo, tá que toma água aqui. Importantíssimo. Vamos falar da água para... Eu tenho uma pergunta sobre a água. É a mais saudável bebida sem ser um suco ou alguma coisa? Mais importante da nossa vida. 80% do nosso organismo é constituído de água. É. E aí você vai dizer, você vai me perguntar quantos copos de água eu tenho que tomar por dia? Deve ser uns. Não. Você faz uma média de 40 ml por quilo. Quantos quilos você pesa? Eu peso lá pra 30. 34? Dá 4 vezes 4, 1 litro e 300. 1,3 litro por dia. Arredonda para 1,5 litro. Você também arredonda para 1,5 litro. Mas o cálculo é 40 ml por quilo. Aham. É diferente do adulto. Sim. Né? Aí, se você fizer esse cálculo, você Aí é água mesmo, não vale suco, não vale... É água. Água. Tomar água. água. Aham. O Eduardo gosta muito de tomar É. água. Você também gosta, Giovanni, de tomar água? Sabe como a água é 80% no seu corpo? Se você beber qualquer outra bebida diariamente, vai resultar em virar água. É líquido, vira líquido. Aí é líquido de uma maneira geral. Tá? Água, chá, suco, é líquido de uma maneira geral. Muito bem, doutora Lourenço, a gente já está caminhando aqui para o nosso final do bate-papo. Gostoso, né? Tranquilo. Criançada, eu queria que você deixasse uma mensagem para as mamães, né? Doutora Lourenço, que atende pela Unimed Goiânia, tem essa formação de pediatria desde a década de 90, né? Apesar de tão jovem, né? Fez especialidade em 91, depois foi uma das precursoras aí na nutrologia aqui em Goiás. Então, une duas especialidades, assim, muito importantes. Extremamente, né? Extremamente. Como a gente já vem conhecendo mais a criança desde a sua formação, quando você coloca a nutrologia junto, pronto. Associa tudo de bom e melhor. Uniu. E eu acho que deve ser muito interessante você conseguir mudar a trajetória de uma criança que às vezes sofreria ali o resto da vida com peso, com sobrepeso. E de Tristeza, repente uma depressão. mudança, né? E muda. Na rotina alimentar Como muda eu já tudo, falei né? para você, criança obesa, ela não me assusta. Porque se você corrige hábitos, quando eu falo corrigir hábitos, não é eu falar para a criança assim, ó, você não pode comer isso nem aquilo. Mãe, vem aqui. Você tem que mudar a sua casa, entendeu? Você tem que mudar a sua geladeira. Você tem que mudar as coisas do seu armário. Porque não adianta você encher sua geladeira de bobeira e aí chega a criança, a doutora falou para você não comer isso, já tá comendo. Não adianta, não funciona assim. Doutora Lourenço, então, para a gente finalizar, já agradecendo muito sua presença aqui, uma honra para a gente você. receber a senhora aqui no nosso estúdio do Bom Dia Kids para um bate-papo tão especial. Já agradecendo, eu queria que a senhora deixasse também aí um recado final, né, para essa criançada, para as famílias que buscam uma melhora na alimentação diária dentro de casa e fora também, na escola, no lanchinho e tudo mais. O que eu tenho a falar é que o nosso corpo é o nosso santuário. E a gente tem que tratar do nosso corpo da melhor maneira possível. Nós não somos uma lata de lixo. Sabe o que é a lata de lixo? Que a gente coloca tudo para dentro. A gente tem que colocar as coisas mais selecionadas para dentro. A gente tem que cuidar do nosso corpo. Para isso, as crianças, para elas conseguirem fazer isso, elas têm que ter o apoio da família. Não adianta a gente dizer, Eduardo, vamos comer certinho, mas se a Patrícia não ajudar. Então, a família tem que mudar. A família tem que ajudar. Vamos praticar atividade física juntos, vamos fazer atividades. Família toda. Família, todo mundo junto. É isso que eu tenho para passar. E vamos nos cuidar, né? Vamos nos cuidar. Muito E obrigada. praticar exercício físico. Praticar não esporte. esquecer Doutora Lourenço, prática de que é esporte. tenista,
tenista de excelente qualidade e alto nível. Eduardo também aqui no tênis. Giovani, que esporte, Giovani, você faz? Eu faço tênis, eu faço futebol, eu faço. Eu fazia mini golfe. Tá vendo? Gostei. Olha que maravilha. Então, sua bastante e é isso aí. Giovani, muito obrigado pela sua presença aqui, por perguntas tão enriquecedoras, tão boas. Muito obrigado por me convidar para fazer esse podcast legalzinho aqui pro Bom Dia Kids. Muito E eu Legalzinho. queria me despedir aqui. Então, tchau aí todos que estão assistindo. E eu quero estar agradecendo todo mundo por ter assistido. E tchau. Muito bem. Obrigada, Eduardo, pela presença aqui, meu filho, mais uma vez. Tudo é aprendizado, não é, Eduardo? Tudo. Tudo a gente aprende. Você ensina a sua irmãzinha também? Muito. Você mesma já viu. Tudo que ele aprende aqui passa para a pequenininha, para a Isis. Obrigada, viu? Então vamos dar um até logo, um tchau, tchau lá. Tchau. Gente, muito obrigada. Até o próximo episódio do Toma Cuidado. Uma Até honra estar aqui mais. com vocês, com o patrocínio da Unimed Goiânia. Muito obrigada pelo apoio. A gente se vê. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.